Neste vídeo discutiremos os limites da submissão do patrimônio à execução por crédito tributário. E se estamos falando em execução por crédito tributário, nós temos que iniciar a nossa análise com os privilégios que o crédito tributário possui, principalmente aquele previsto no artigo 184 do Código Tributário Nacional. Coloco aqui para vocês o artigo 184 na tela, que dispõe que, sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data de constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis. Então, senhores, aqui nós temos um privilégio do crédito tributário. O crédito tributário, ele tem uma vantagem em relação aos demais créditos, que todos os bens do devedor, inclusive aqueles bens que tenham gravames sobre eles, irão responder pelo crédito tributário. Ou seja, mesmo que eu tenha um bem, por exemplo, que está sujeito a uma hipoteca, que é uma garantia de uma dívida, ainda assim esse bem ficará passível de responder por créditos tributários, independentemente da hipoteca. A hipoteca só terá preferência em caso de falência. O artigo 184 excetua unicamente aqueles bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhoráveis, ou seja, os bens absolutamente impenhoráveis não estarão sujeitos à execução fiscal. Portanto, esses bens absolutamente impenhoráveis não responderão por dívidas tributárias do sujeito passivo. E antes de adentrarmos na análise do que seriam os bens absolutamente impenhoráveis, é importante que nós tenhamos em mente o que é a penhora. E a penhora, ela nada mais é do que a individualização de um bem que será submetido à execução. Então, em uma execução, haverá penhora do bem. Então, esse bem ele passa a ser identificado como o bem que será utilizado para satisfazer aquela dívida objeto do processo de execução. Então, um bem penhorável nada mais é do que um bem que não está passível de responder a um processo executivo. Assim, esclarecido que a penhora e identificado que seria um bem penhorável, nós precisamos analisar agora quais são aqueles bens que são entendidos como impenhoráveis pelo ordenamento jurídico. E aqui um ponto importante é distinguirmos entre a mera impenhorabilidade e aquela impenhorabilidade absoluta, tendo em vista que o artigo 184 do CTN fala em bens absolutamente impenhoráveis. Uma das principais normas relativas à impenhorabilidade de bens está prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil. Segundo o artigo 833, são impenhoráveis os bens inalienáveis e os declarados por ato voluntário não sujeitos à execução. Porém, a doutrina entende que esse inciso 1º do artigo 833 ele não seria um bem absolutamente impenhorável, mas tão somente um bem impenhorável, tendo em vista que a impenhorabilidade desse bem se dá por ato voluntário e não em decorrência da lei. Então temos aqui nomes como o professor Luiz Eduardo Chouri e o professor Eduardo Sabag, que entendem que no caso do artigo 833, inciso 1º, esse bem impenhorável continuaria respondendo por uma dívida tributária. Já agora, com relação aos outros incisos, o entendimento é no sentido de que, de fato, há aqui uma impenhorabilidade absoluta. Então, quando falamos de imóveis, pertences, utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, estaríamos aqui diante de bens absolutamente impenhoráveis. Da mesma forma, temos os vestuários, pertences de uso pessoal, vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações da pessoa, livros, máquina, ferramentas, utensílios, instrumentos, outros bens móveis
que são utilizados para o exercício da profissão do executado e, continuando, seguro de vida, materiais necessários para obras em andamento, salvo se as obras em si forem penhoradas, a pequena propriedade rural assim definida em lei, que nós veremos daqui a pouco o que seria uma pequena propriedade rural, recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, e aqui esse limite hoje, dia 7 de outubro de 2020, significaria R$ 41.560. Recursos públicos de fundo partidário recebidos por partido político nos termos da lei, créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias sob regime de incorporação imobiliária vinculado à execução de obra, todos esses seriam bens absolutamente impenhoráveis, ou seja, não poderiam responder pelo crédito tributário. Além desses bens que nós vimos aqui no artigo 833 do Código de Processo Civil, e excetuando, obviamente, como mencionei para vocês, o inciso 1º, temos também o bem de família, previsto na Lei 8.009, de 90. Então, o artigo 1º da Lei 8.009 dispõe que o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta própria lei. Então, como regra geral, o bem de família ele é impenhorável para fins tributários. Ou seja, se eu tenho um imóvel onde eu resido com a minha família, com a minha entidade familiar, esse bem ele não responderá por uma dívida tributária que eu tenha. Essa é a regra geral, senhores. O artigo 3º da Lei 8.009 prevê uma exceção. E a exceção do artigo 3º está disposta nos seguintes termos. A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Então, se estamos devendo tributo que está relacionado ao imóvel familiar em si, não será possível opor a impenhorabilidade deste imóvel em relação a essas dívidas tributárias. Então, por exemplo, se há uma dívida de IPTU, esse imóvel familiar que deu causa a essa dívida de IPTU, que foi a base para o fato gerador deste IPTU, ele não será protegido pela impenhorabilidade do bem de família. Ele responderá sim por esta dívida de IPTU em uma eventual execução fiscal movida pelo município. Agora, para finalizar aqui a discussão com vocês sobre esse assunto relacionado aos limites da execução fiscal e os limites dos privilégios do crédito tributário, vamos identificar o que seria a pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. E nós precisamos ir até o Código Florestal, onde no artigo 3º se estabelece que a pequena propriedade ou posse rural familiar é aquela explorada mediante o trabalho pessoal do agricultor familiar e empreendedor familiar rural, incluindo os assentamentos e projetos de reforma agrária e que atenda ao disposto no artigo 3º da Lei 11.326. Assim, para conseguirmos identificar o que é essa pequena propriedade rural, nós precisamos ir até a Lei 11.326 e identificar quais são os requisitos previstos no artigo 3º. E o artigo 3º da Lei 11.326 tem 4 requisitos principais. O primeiro é um requisito relacionado a tamanho. A pequena propriedade rural ela se limita ao valor de 4 módulos fiscais. Então, o agricultor familiar que esteja em uma pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade, ele só poderá ter uma propriedade de até 4 módulos fiscais. Acima disso, nós estaríamos fora do requisito, de um dos requisitos necessários para a incidência dessa impenhorabilidade. O segundo requisito é que se utilize mão de obra
que seja predominantemente de sua própria família. Já o terceiro requisito está relacionado à necessidade de um percentual mínimo familiar que seja decorrente dessa atividade econômica. E esse percentual mínimo, de acordo com a lei, deverá ser fixado pelo próprio Poder Executivo. E, finalmente, a direção desse estabelecimento precisa ser realizado com sua família. Preenchidos esses requisitos, estaremos diante de uma pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade, que é também aplicável perante o fisco. E essa impenhorabilidade ela já foi discutida no Superior Tribunal de Justiça, onde se entendeu que, estando a propriedade abaixo de 4 módulos rurais e sendo a terra trabalhada pelo agricultor e por sua família, haverá a impenhorabilidade em razão da propriedade ser uma pequena propriedade rural. Assim, após entendermos o que seria a pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade, terminamos a nossa breve discussão sobre os limites e dos privilégios do crédito tributário. Eu agradeço a atenção dos senhores e das senhoras e até a próxima.